Pessoal, tudo bom? Esperamos que esteja tudo certo aí na casa de vocês, que todos estejam bem. Então, hoje estou aqui para falar novamente de produção textual. No último vídeo a gente conversou sobre o parágrafo, aquele espacinho de 2 dedinhos que a gente marca e pinta de vermelho antes de iniciar as histórias, lembram? E a gente espera que vocês estejam fazendo uso dele. Aí hoje nós vamos aqui conversar sobre o início, o meio e o fim desse texto. E esse texto agora, ele vai ter 3 parágrafos. Nós vamos fazer essa combinação hoje aqui, que antes de iniciar o início, estranho, né? Mas antes de iniciar a história de vocês vão deixar os 2 dedinhos e pintar de vermelho, vai ser o primeiro parágrafo, aí vocês vão explicar ali tudo o que vai acontecer naquele início, apresentar a personagem, falar um pouquinho dela, e já dá, assim, uma ideiazinha do que vai acontecer depois no segundo parágrafo, que é o meio da história. Aí, antes de iniciar o meio, a gente vai novamente deixar os 2 dedinhos, pintar de vermelho, para então escrever o meio, que é a parte mais importante da história. E por último, então, o fim. E aí, antes do fim, novamente, nós vamos dar o espacinho do parágrafo, fazer a pinturinha de vermelho para iniciar a escrita dessa conclusão da história, desse fechamento. Só que para isso, então, a gente vai hoje fazer a seguinte proposta de trabalho. Vocês vão pegar uma folha de caderno, tá? Pode ser uma folha de caderno simples, ou se tiver folha pautada em casa, pode também, né? Uma folha com linhas. Mas a folha de caderno tá bacana, dá pra gente fazer. Não precisa ser do caderno de vocês, pode ser de qualquer outro caderno. Eu sei que é complicado, às vezes, tirar folha desses cadernos tipo ata, que não tem a espiral. Dá pra até recortar, mas às vezes não fica tão bom. Porém, se só tiver isso, ok, pode ser também, tá? O que importa é que a gente precisa das linhas, tá? Bom, o que eu vou fazer com essa folha aqui? Vocês vão pegar essa folha e vão fazer o mesmo que eu agora. A gente vai dividir em 3 partes, não precisa ser exatamente 3 partes iguais, tá? Então, eu vou recortar uma partezinha, vou reservar. Aí eu recorto outra partezinha. Certo? Reservo. E tenho aqui a outra partezinha. Essas 3 partes aqui, o que elas serão? Elas serão justamente os 3 pedacinhos do texto que nós vamos escrever na proposta de hoje, tá? Então, para começar, é claro que vocês primeiro têm que pensar na cabeça de vocês, de acordo com aquilo que foi proposto na atividadezinha que a gente mandou, né? Pensem na história de vocês, quem vai ser a personagem, o que vai acontecer com ela, onde é que ela mora. Então, primeiro aquele filme todo passando na cabecinha. E aí depois, quando vocês forem sentar para escrever a história, aí é que está a proposta que nós vamos seguir aqui no vídeo. Vocês vão pegar um pedacinho da folha, tá? Tanto faz, qualquer um deles. Eu peguei esse porque tem um espacinho melhor pro título aqui, certo? Isso é legal, é bacana por causa do espacinho, mas não tem necessidade nem rigor de ser este, tá? Então, peguei esse espaço aqui e vou, então, colocar bem no centro aqui o meu título. Esse espaço vai ser para eu fazer o primeiro pedacinho da minha história. O início, a introdução. Esse início a gente também chama de introdução. O que eu faço no início? Eu vou apresentar a personagem, vou falar um pouquinho dela, posso falar onde ela mora, o que ela gosta de fazer, e já vou dar uma ideia do que se trata a minha história, de acordo com o que eu escolhi de título. Então, eu já vou mais ou menos citar alguma coisinha ali que já vai preparar o leitor para o outro pedaço que vem depois. Tá? Então, eu fiz um aqui para mostrar para vocês, tá? O que vocês vão fazer nesse que tá em branco, eu não vou fazer agora, porque daí demoraria muito, então eu já deixei pronto aqui, ó. Então, aqui é o meu primeiro parágrafo, ó. Então, aqui eu tenho um parágrafo
que eu deixei os 2 dedinhos, pintei de vermelho e eu fiz com essa canetinha preta para vocês visualizarem só a organização da escrita, tá? Porque eu vi que no outro vídeo aquela caneta preta esferográfica ficou muito fraca para vocês enxergarem. Ok, não era o objetivo enxergar a escrita, era para enxergar o vermelho do parágrafo, deu para ver. Mas aqui hoje eu queria que vocês visualizassem assim esse pedacinho de folha aqui escrito, tá? Que é o nosso início do texto, ó, reservado aqui. Então, o que que eu escrevi aqui nesse início? Só para vocês terem uma ideia do que é o início desse texto, tá? Então, o meu título é A Menina Criativa. Numa cidade muito pequena, morava Alice. Alice tinha 8 anos, cabelos crespos, altura média e muitas ideias na cabeça. Ela adorava criar novas coisas. Um dia ela estava no seu quarto e começou a pensar: o que eu posso criar hoje? Então teve a ideia de fazer uma história. No outro dia teve a ideia de fazer uma receita. Foi para a cozinha então cozinhar. E num outro dia pensou num objeto diferente. E assim eram os dias de Alice, criando, criando e criando. Tá? Então, isso que eu escrevi aqui no meu primeiro parágrafo. Reservo esse papelzinho lá e vou pegar então o meu segundo parágrafo. O que eu vou fazer? Antes de iniciar, eu ponho os 2 dedinhos e pinto de vermelho, tá? Para começar a fazer o meio da minha história. Então, eu já expliquei lá quem era Alice, o que ela gostava de fazer, falei da idade dela, falei um pouquinho como é que ela era, tá? Se alguém quiser, como eu disse, pode também dizer onde ela mora, com quem ela mora, isso tudo, daí cada um vai pensar na sua historinha, tá? Aí agora eu vou começar o meio. Não esqueçam, o meio, ou também chamado de desenvolvimento, é onde vai acontecer aquela parte principal da minha história. É onde vai acontecer o clímax, o tchan da história, tá? Então, é muita dedicação aqui nesse momento. Eu não escrevi todo o meu meio. Não escrevi. Eu só vou ler aqui um pedacinho e deixar para vocês aí pensarem. De repente, isso aqui pode ser até um outro dia a gente fazer um texto sobre Alice, quem sabe, né? Tá aí uma ideia que a gente pode voltar a falar nela. Mas eu quero só que vocês tenham essa clareza que nesse pedacinho aqui, que é o meio, é o desenvolvimento, eu vou dar continuidade à minha história e vou falar da parte principal dela. Então, eu iniciei assim, ó. Certo dia, teve uma grande ideia. Pensou em construir uma máquina do tempo. Então, e aí eu vou continuar falando. Então, pegou materiais que tinha em casa, ou então foi pedir para alguém uma ajuda. Então, isso aí vai ser continuado. A gente vai, depois, quem sabe, num outro momento, até a gente pode continuar a história da Alice, como eu já disse pra vocês. Aí vocês vão preencher de ideias todo esse meio aqui, o que ela fez, construiu essa máquina do tempo, foi uma máquina bacana, o que essa máquina fazia, deu certo. E aí, quando eu finalizar esse meio, eu reservo lá, junto com a introdução, e eu vou começar, então, nunca esquecendo da nossa combinação, 2 dedinhos, pinta de vermelho. Vou começar o último pedacinho, que é o fim da nossa história, tá? Então, aqui eu posso dizer, então, Alice foi muito feliz na construção da sua máquina, conseguiu realizar um grande feito, ajudou muitas pessoas, então, dependendo da história que foi inventada, né? Então, aqui é para fazer um fechamento, encerrar o texto de vocês, tá? Penso que a gente vai voltar na história da Alice, tá? Quem sabe? Daqui uns dias pode chegar essa proposta. Quem sabe lá na escola a gente se reencontra, daí já escreve, né? Que máquina do tempo foi essa que a Alice inventou e como é que terminou essa história. Hoje, a proposta é que vocês pensem na história de vocês aí, de acordo com o que foi na atividade, tá, sugerido, e que vocês escrevam da mesma maneira que eu fiz aqui, com o início num pedacinho, vou mostrar de novo, o início num pedacinho de papel, o meio no outro pedacinho de papel e o fim
no outro pedacinho de papel. Porque aí vocês vão ter as 3 partes da história. Vamos segurar aqui direitinho, que nem um lequezinho, ó, vou segurar para vocês verem. As 3 partes da história, separadas, para vocês conseguirem fazer esse início, parar um pouquinho, fazer o meio, parar um pouquinho, fazer o final e parar um pouquinho. Tá? Depois que vocês tiverem feito essas 3 partezinhas, vocês podem colar no caderno. Cola o início, põe cola só na pontinha, um pinguinho de cola em cada pontinha, cola o meio logo abaixo e cola o fim logo abaixo. E vai estar o texto montado, com início, meio e fim. 3 parágrafos. Que show! Alunos de 2º ano escrevendo histórias de 3 parágrafos. Tá, gente? Fica aí o desafio. Um beijão para todos vocês. Estamos morrendo de saudades, certo? Tchau, tchau.